Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queria já chamar aqui na frente os jovens da Escola de Evangelização desse ano de 2021. Também podem vir aqui a Letícia e o Patrick, que foram seus formadores. Rapidinho, podem chegar. Vocês os viram aí ao longo das semanas, das missas de quarta, trabalhando, servindo, acolhendo. E esses são jovens que durante esse ano deram um passo corajoso, deixaram tudo para trás, suas casas, cidade de origem, famílias, para que pudessem viver um ano para Deus, numa experiência de vida comunitária, de formação e evangelização. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte: passar o microfone para vocês lembrarem a todos os nomes de vocês, de onde vocês vieram, e se já pode dizer para onde vocês vão ano que vem. Pode ser assim? Que aí já mata a curiosidade do pessoal e a galera fica sabendo das destinações de vocês. Boa noite, eu sou o Danilo, tenho 21 anos, sou de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, e eu fechei o caminho para o primeiro ano do discipulado na Casa de Formação no Botuquara, São Paulo. Boa noite, meu nome é Suelen, eu tenho 30 anos, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Sumaré, e eu fechei caminho, eu volto para casa para dar continuidade e levar a Aliança de Misericórdia para lá. Boa noite, meu nome é Maria Clara, eu tenho 18 anos, sou de Barbacena, Minas Gerais, e volto para lá. Boa noite, meu nome é Natália, tenho 20 anos, sou de Juazeiro, e eu vou fazer voluntariado no Rio de Janeiro. Boa noite, meu nome é Fernanda, tenho 29 anos, sou de Atibaia, São Paulo, e eu vou para a Casa de Formação em São Paulo. Boa noite, meu nome é Maiara, sou de Brejo Santo, volto para casa e dar continuidade à missão lá. Boa noite, eu sou o Ivan, tenho 19 anos, sou daqui de Barbalha, e próximo ano vou para o primeiro ano de formação em São Paulo. Boa noite, eu sou o Tiago, tenho 23 anos, sou de Patos, Paraíba. Fui filho na Casa de Acolhida em 2019, esse ano eu fiz a escola e fechei para ir para a formação ano que vem.
Boa noite, meu nome é Maria Fernanda, sou de Biúna, interior de São Paulo, tenho 19 anos e vou junto com os meus irmãos para o primeiro ano que vem. Boa noite, meu nome é Felipe, eu sou de Barbacena, Minas Gerais, tenho 19 anos e fechei para ir para a casa de formação ano que vem. E agora vocês, nessa missa de envio, depois de 9 meses praticamente sendo gerados por Nossa Senhora, qual é a experiência que vocês levam para casa? Quem é que gostaria de partilhar um pouquinho sobre aquilo que viveu nesse ano de escola de evangelização? Eu vou falar um pouco da evangelização esse ano. Falar de evangelização, para mim, transborda o meu coração de amor. Esse ano eu vivi muitas experiências ricas e profundas na experiência da escola, né? Foram experiências que me fizeram sair de mim, sair das minhas limitações, dos meus medos, das minhas inseguranças e ter a certeza que o Espírito do Senhor estava sobre mim para evangelizar aquelas pessoas que Ele me conduzia. Uma das experiências mais profundas foi na missão 20+1, onde ele me conduzia a um homem, só que ele não queria que eu evangelizasse aquele homem, mas sim aquela mulher que estava do lado dele. Uma mulher de rua, que vivia sem sua família, largou os seus filhos porque não tinha condições de criar. E no momento que eu evangelizava aquela mulher, ele falava para mim: Maiara, é assim que eu quero você para mim, com os improváveis, evangelizando os improváveis e distante daquilo que não te convém mais, mas que você seja exemplo para essas pessoas. Essa experiência ficou muito profunda no meu coração e eu vou levar ela e levar adiante o que ele pediu para mim seguir para essas pessoas. Bom, eu venho falar um pouquinho da vida fraterna, que há muitos desafios, mas quando nós entendemos que nós somos todos membros de um corpo só, de que não tem como a mão falar que não pertence ao corpo, como fala em Coríntios. As dificuldades vêm porque nós somos pessoas totalmente diferentes, cada um teve uma educação, cada um é de um canto, cada um tem a sua cultura. E no começo até tinha um pouco de dificuldade com a Maiara, mas quando a gente entendeu que o coração do outro é sagrado, e ela me deixou entrar no sagrado dela, e eu deixei ela adentrar no meu sagrado, foi quando a gente começou a ter uma convivência muito melhor, que a gente começou a partilhar as nossas vidas, as nossas experiências. E nós somos isso. Seja dentro da comunidade de vida, seja quem é missionário de aliança, seja quem vem participar na missa, nós somos um só. E a experiência dentro da escola de evangelização me fez perceber cada vez mais isso, que não importa os títulos, nós somos todos irmãos, nós estamos todos aqui pelo mesmo propósito. E que nós somos todos membros de um só corpo, e a cabeça, ela é Cristo. Falando um pouco da escola, durante esse ano nós somos formados em 3 grades: a espiritualidade, a evangelização e a formação humana. E para nós é muito essencial esses 3 pontos, porque durante a semana, terça, quarta e quinta, a gente aprende, para chegar na sexta-feira a gente praticar. E algo que foi muito importante para mim foi ver o que nós vivíamos no dia a dia, o que era passado no papel, acontecer na prática, seja na evangelização, quando dizia como evangelizar, como chegar no irmão, como chegar na pessoa que você precisa tocar. A gente aprendia na teoria, mas a prática era Deus que ensinava.
Isso para mim foi algo muito forte, algo muito marcante. Foi poder aprender, mas não só a teoria, mas na prática ser conduzido por Jesus para aquilo que eu precisava. E é isso que ficou muito forte para mim esse ano. E eu venho aqui agradecer a todos os missionários que nos ensinaram, que nos formaram, que tiveram paciência com a gente, principalmente comigo, que sou um pouquinho teimosa, cabeça dura. Agradecer o padre que nos ajudou também nessa caminhada, que foram nos ensinando os passos que nós deveríamos dar no caminho com Deus. Muitos continuam na caminhada, na jornada em São Paulo, outros voltam para casa. Mas o que fica é a história de cada um de vocês, é o coração de cada um de vocês. Nós vamos lembrar de vocês e vamos rezar por vocês onde quer que nós estejamos. Porque quando a gente chega a conhecer a história de alguém, como a Mayara e a Fernanda falaram, de entrar no coração, no sagrado do outro, a gente não para por aí. A gente leva essas pessoas e essas histórias, essas orações com a gente. Então, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês. E não só agradecer, nós estamos indo, mas vocês ficam. Essa terra, esse solo sagrado que é o Ceará, é uma terra muito boa, de pessoas de muita fé. Então, eu deixo o desafio para vocês continuarem o que a gente começou. Que não deixem morrer aqui a semente que a gente plantou esse ano todo e regou e cuidou. Porque eu quero e rezo para que ela dê muitos frutos e continue florescendo mesmo depois que a gente vá. Vamos ouvir agora um pouquinho os formadores, né? Depois de sofrerem as dores do parto, para gerar esses meninos e meninas. Qual é o sentimento que tem no coração ao celebrar essa missa de envio, ao os verem voltando para casa, dando continuidade na missão? Qual é a palavra que vocês também deixam de incentivo para eles? Ai, ai. Bom, o versículo que me vem na cabeça é: feliz aquele que acreditou. Feliz Danilo, Suelen, Maria Clara, Natália, Fernanda, Mayara, Ivan, Tiago, Mafê e Felipe, porque vocês acreditaram no chamado de Deus. Vocês foram muito corajosos. Jovens dessas idades saíram de São Paulo, Minas Gerais, Patos, daqui do Ceará, cada um do seu canto, para doar 1 ano, 9 meses da vida para Deus. Para o mundo isso não existe. Alguém que não tenha celular, que não tenha rede social, que vive de providência, tem programação, jovem que acorda cedo. E vocês viveram tudo isso, né? Ver cada um que chegou lá no começo do ano, uns mais magrinho, outro mais gordinho, com vergonha, com medo, como é que eu faço? E era o dia inteiro, Patrick, Letícia, Padre João, como é que eu faço? O que eu faço? E agora ver vocês indo, cada um para a sua realidade, seja para São Paulo na formação, quem volta para casa, Natália que vai para o Rio, formados um pouquinho só, que a vida inteira ela é informação, a gente sempre vai estar aprendendo, sempre tem algo novo a aprender. Eu louvo muito a Deus, meu coração se enche de alegria. E sejam santos, né? Independente do lugar onde vocês estejam, escolham morar na vontade de Deus. Não importa se vai ser missionário para o resto da vida, não importa se vai voltar para casa, se vai fazer voluntariado o resto da vida, isso não importa. Isso só são meios que Deus tem para ter cada um de vocês perto. Então levem tudo que vocês aprenderam aqui, experiências de vida fraterna, experiências de formação, de espiritualidade, de evangelização. Agora vocês concluíram um ciclo da vida de vocês, concluíram a escola de evangelização. E evangelizem, levem a palavra de Deus, porque o mundo precisa e vocês sabem, se a gente não falar, as pedras falarão, tá bom? Amo muito vocês, contem comigo, com a Letícia, com o padre, também tem esse povo todo aqui, que também foi muito próximo de vocês. E é isso, eu vou parar que já estou engasgando, senão não vai dar certo. Nossa Senhora... Vontade de sentar e chorar, né? Nossa, meu Deus do céu. Parece que foi ontem que vocês entraram, aquela missa bonita, todo mundo sem entender como era que ia ser, né? Vocês lembram o que eu falei para vocês nessa missa? Nunca olhem para trás, né? Agora é daqui para frente, o que Deus fez, construiu, edificou. Acho que eu que agradeço muito, assim. Ai, é difícil.
Eu que agradeço muito, porque cada ano a gente aprende mais, assim, né? Com a vida de cada um. João. Difícil deixar os filhos embora, né? Nossa. Hoje uma pessoa me perguntou assim, não vou olhar para você. Hoje uma pessoa me perguntou assim, mas por que não Shalom? Falou o nome de outras comunidades, né? Por que aliança para você? O que tem na aliança que você sente esse diferencial, né? Falei, porque a aliança, muito mais do que um carisma bonito, não falando mal das outras, né? Assim, mas além do que um carisma bonito, é a vida por trás desse carisma, né? Os irmãos que se consomem, que dão a vida, que trabalham, que rezam, que se dedicam. Então, vocês fazem a escola de evangelização e a gente refaz, né? A gente aprende, a gente reencontra com Deus na vida de cada um de vocês, nos processos, nas lágrimas, nas dores, né? Nas confusões. A gente aprende com vocês. Então, desejo mesmo que vocês desabrochem, né? Que vocês possam florir onde vocês passarem, na comunidade de aliança, na comunidade de vida, e que vocês saibam que sim, né? Que vocês levam um pedaço do nosso coração aí junto com vocês. Aqui vai ser sempre casa de vocês também, tá bom? Muito obrigada por esse ano, pelas lutas, pelo suor derramado que santificou essa terra, né? Mas que também santificou a terra do nosso coração, tá bom? Acho que ver vocês concluindo, né, esse ano é dizer que vale a pena, né? Combater o bom combate, né? Leninha, cadê? Combater o bom combate, tá bom? E não olhem para trás. Vida nova. Vamos continuar. Obrigado. Vocês podem voltar para os seus lugares. Depois, no final, nós queremos rezar um pouquinho por vocês. Mas que solenidade bonita para a gente poder viver essa missa de envio. Foi Deus mesmo que escolheu que nesse ano, dia 8, caísse numa quarta, essa quarta de dezembro, que marcasse o encerramento da escola. Celebrar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora é celebrar esse grande milagre que Deus realizou. Celebrar aquele momento onde Maria foi preservada na sua concepção da mancha do pecado original. Isso não pelos seus próprios méritos, mas como se fosse um adiantamento dos méritos de Cristo. Para Deus não existe tempo nem espaço. Ele pegou os méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, aplicou ali na concepção de Nossa Senhora, e isso fez com que o pecado original não maculasse a alma da Virgem Maria. E por que é que Deus faz isso? Porque convinha que aquela que fosse a mãe do Messias, a mãe do Salvador, a mãe do Santo dos Santos, não fosse marcada pelo pecado. Não dá liga. Água e óleo não se misturam, luz e trevas não se misturam. Já pensou se de repente o Pai do céu preparasse uma casa mal arrumada para que o seu filho pudesse habitar? De forma nenhuma. Se nós que somos maus já procuramos oferecer o melhor quartinho possível para os filhos que nascem, muito mais o Pai do céu preparou uma casa digna para gerar o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E além do mais, a gente sabe que a carne de Jesus é a carne de Maria, o material genético de Jesus é o material genético de Maria. Como é que ele, que morreria para poder nos livrar dos nossos pecados, carregaria esse carimbo na sua genética? Impossível, não daria certo. E por isso Deus, por amor ao seu Filho, por amor a nós, por amor à humanidade, realiza esse grande milagre e preserva a Virgem Maria já no momento da sua concepção. Agora, importante lembrar que Maria não foi a primeira criada sem pecado. No princípio não havia pecado. E por isso, quando Deus faz Eva, também a faz imaculada. Só que, infelizmente, mesmo sendo imaculada, Eva pecou.
mesmo imaculada, ela escolheu em desobedecer, e aí a vaca foi para o brejo. A morte entra no mundo, nós nos tornamos, como filhos de Eva, reféns de Satanás. Mas Deus é tão maravilhoso, a sua misericórdia ela é tão incrível, ela se renova a cada manhã, que Ele não nos abandona, mas Ele resolve dar um restart, começar tudo de novo. E para isso era necessário um novo Adão e uma nova Eva. E quem é o novo Adão? Jesus Cristo, a imagem do homem perfeito. E quem é a nova Eva? Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, o modelo da mulher segundo o coração de Deus. Mas não é que simplesmente Deus faz um Adão e uma Eva como eram seus antecessores. Ao contrário, é uma versão infinitamente melhorada. Adão pecou, mas Jesus, ele se encarnou para fazer a vontade do Pai. Ele tinha como alimento fazer a vontade daquele que ele tinha enviado. E mesmo na hora mais difícil, na hora da morte, da dor, do sofrimento, ele permaneceu fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. E por isso, aquilo que Adão quis conseguir por conta própria, Jesus, na sua humanidade, conseguiu através da sua obediência, da sua humilhação. E por isso o Pai o exaltou e fez com que ele se sentasse no seu trono, ao seu lado direito, lhe dando toda a honra, todo o poder e toda a glória. E da mesma forma aconteceu com Maria. Se de um lado Eva desobedeceu, Maria não foi feita apenas imaculada, ela permaneceu intacta, sem ser contaminada pelo pecado. E aí é onde residem os méritos de Nossa Senhora. Porque Maria poderia ter pecado, ela poderia, como Eva, ter escolhido desobedecer, mas ela não desobedeceu. A cada dia da sua vida, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mesmo nas horas difíceis, Maria escolheu permanecer fiel, ou seja, não dependeu dela ser intacta, ser preservada do pecado original no princípio, mas com a graça de Deus, dependeu de Maria conservar esse estado. E o mais bonito, não é que Maria simplesmente foi preservada do pecado original no princípio e soube manter esse estado ao longo de toda a sua vida na fidelidade a Deus, mas a palavra hoje nos diz que ela era a cheia de graça. Ela não era apenas vazia do pecado, era um vaso sem lixo, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma escuridão, mas do outro lado esse vaso era cheio, transbordante da graça, do amor, da presença do Pai. Tanto é que o anjo Gabriel, quando se depara com ela, fica de boca aberta, ele fica admirado, porque ele nunca tinha contemplado um anjo, um patriarca, uma criatura que tivesse tanta graça como Nossa Senhora. E por isso ele exclama: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E Maria justamente só podia ser cheia de graça porque era vazia de pecado, porque se houvesse ainda que só um pouquinho de pecado, 10% de pecado, Maria poderia ser a quase cheia de graça, mas não a totalmente cheia de graça. Se ela era repleta da graça, justamente é por causa da sua imaculada conceição. Meus irmãos, que coisa incrível! E é justamente por isso que ela é aquela que pisa na cabeça da serpente. Já parou para pensar? Uma jovenzinha, uma mulher, uma criatura fisicamente frágil, pisando na cabeça de um dragão, de uma besta, de uma fera, que é a soberba feita coisa, que é um orgulho por excelência. Como compreender isso? Senão através das virtudes de Maria, senão entendendo que ela pisa na cabeça da serpente, porque ela é a oposição daquilo que ele foi.
Ela é aquela mulher cheia de humildade, cheia de simplicidade, cheia de verdade, cheia de pureza, cheia de amor, cheia de fidelidade. E por isso Satanás treme na base diante de Nossa Senhora. Ele não consegue permanecer aonde Maria se faz presente. Meus irmãos, celebrar hoje a solenidade da Imaculada Conceição diz muito para mim e para você. Porque se é verdade que nós somos filhos de Maria, e quem é filho de Nossa Senhora, levanta aqui a mão. Muito bem. Meu querido, minha querida, filho de peixe, peixinho é. E se Maria, ela foi esse ícone para nós, de alguém que tinha o coração cheio de pureza, cheio de graça, de santidade, nós devemos trilhar esse mesmo caminho. Não fomos criados sem pecado original. A gente tem ali aquele carimbo das más concupiscências que permanecem dentro de nós, que faz a gente dizer como Paulo, eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Essa luta a gente trava todos os dias. Mas olhar para a Imaculada Conceição é de alguma forma se recordar da promessa de Deus para cada um de nós. Porque um dia, se lutarmos contra o pecado, se crescemos na santidade, também nós seremos imaculados. No céu, o Pai tirará de nós toda a mancha que nos impede de contemplar a sua face. E unidos a Maria, unidos a São José, aqueles que nos precederam na glória, nós veremos a Deus como Ele é, nós o conheceremos como somos conhecidos. Mas isso só acontecerá se todos os dias nós também dissemos, eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós, faça-se em mim, não segundo aquilo que eu quero, não segundo aquilo que a minha carne deseja, não segundo aquilo que o mundo me sugere, mas segundo aquilo que a palavra de Deus me indica, segundo a vontade do Pai. E infelizmente, na medida em que o tempo passa, a gente precisa dizer algumas verdades. O que eu tenho visto por aí é muito cristão relaxando no seu caminho de radicalidade, entrando em ideias extremamente relativistas, justificando o pecado. A gente já não tem mais resistido até o sangue na nossa luta contra o pecado, como nos diz o livro dos Hebreus. É como se devagarinho a gente vai justificando todas as coisas, todo mundo faz, eu também posso fazer. Antes era errado, agora já não é mais. Eu vou me apegando à ideia de um Deus extremamente misericordioso, e de fato Ele é, e me esqueço que esse mesmo Deus que é misericordioso também é justo, e que um dia eu vou precisar prestar contas diante do justo juiz, diante dos atos que eu realizei nessa vida. Às vezes a gente vai querendo cobrir o erro com coisas boas que nós fazemos. A gente se contenta em ser mais ou menos bom, em ser bonzinho. Aí eu sou corrupto, eu roubo, eu traio, eu falo mal dos outros, eu difamo o meu próximo. Mas, já que eu vou na missa de quarta, eu pago o meu dízimo, eu faço a caridade, é como se o bem apagasse o mal. Mas a palavra diz a nós que não podemos servir a Deus e ao demônio, porque na medida em que eu viro para um, eu estou de costas para o outro. Meus irmãos, isso não é brincadeira. Uma vez que eu cometo pecado mortal, eu perco o estado de graça, eu começo a merecer o inferno, eu desmereço o céu, e as minhas ações já não têm mais o poder meritório diante de Deus. Eu sou o galho desenxertado da videira. Sem o estado de graça, eu não cresço em virtude, em santidade, porque eu estou abandonado a mim mesmo, e não foi Deus que se afastou, fui eu que me desenxertei da videira. Celebrar a festa da Imaculada Conceição, meus irmãos, precisa nos dar um chacoalhão. A gente precisa refletir
A que ponto anda a nossa luta contra o pecado? A que ponto anda o nosso desejo em crescer em graça, em santidade, para nos tornarmos mais parecidos com aquela que é a Imaculada Conceição, a nossa mãe? Tem gente por aí criando pecado de estimação. Tem uma vez, eu lembro de uma história de uma missionária que teve um sonho. E ela, infelizmente, não é que estava tendo uma vida tão virtuosa assim. E aí, no sonho, presta atenção, ela estava ali passeando pela casa de formação da comunidade, levando um animalzinho de estimação para passear. E sabe que animalzinho era esse? Uma cobra, uma serpente. Não era um cachorrinho, não era um gatinho. Era uma víbora. Era o próprio cão. E ela lá, fazendo carinho. Vai. Tem gente por aí levando a serpente para passear e está achando ainda bonitinho. Tem orgulho. Meu filho, minha filha, tome cuidado. Vai lá fazendo carinho na cabeça da serpente. Quando você menos esperar, ela vai fazer o quê? Vai te dar o bote, vai te destruir, porque é para isso que ele veio, para roubar, matar e destruir. Ele só está dando corda para você se enforcar, mas dia menos dia, ele puxa a corda e você cai no precipício. Meus irmãos, não foi para isso que nós nascemos, não foi para uma vida medíocre, não foi para ficar em cima do muro, não foi para servir a dois senhores. A palavra hoje, na segunda leitura, justamente nos lembra qual é a meta. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor. E essa palavra não é dirigida só para o Padre João, para os jovens da escola, para o pessoal que canta no ministério. É para todos nós. A vontade de Deus não é que você seja bonzinho. Não é que você nivele por baixo, olhando a vida pregressa dos que estão lá fora no mundo e se achando acima da média. Porque você talvez não tenha uma vida tão na bagaceira como eles têm. A vontade de Deus para nós é a santidade, é que sejamos como Ele é. É assim, meus irmãos, que nós conseguiremos vencer as investidas de Satanás. A palavra de Deus nos diz: resisti ao demônio e ele fugirá de vós. É bom usar água benta. É bom ter sal exorcizado em casa. É bom acordar 4 horas da manhã para assistir o Frei Gilson. Mas enquanto você não se decide em romper com o pecado, todas essas realidades não terão poder exorcístico na sua vida. Porque aí você vai com a água benta, com o sal, com a cruz, com o Padre Gilson, com não sei mais quem, com o Geraldinho, manda o demônio embora por uma porta, mas a sua vida está cheia de brechas e ele vai entrar pela outra. Vocês estão entendendo? Qual é o maior exorcismo? Como Maria pisou na cabeça da serpente? Foi através da sua vida virtuosa, porque era uma mulher cheia de Deus, revestida do sol, revestida do próprio Cristo. Porque era um jardim fechado, onde Deus encontrava as suas delícias, onde ninguém foi capaz de entrar ali para poder fazer bagunça nenhuma. Celebrar a solenidade da Imaculada Conceição é celebrar também o nosso chamado à santidade. Isso é algo profético para os jovens da escola de evangelização que encerram o seu ano de formação nesta festa. Vocês não saíram das casas de vocês simplesmente para vir aqui para aprender a evangelizar. Vocês saíram das casas de vocês para poder crescer em graça e em santidade. E essa sim é a maior evangelização. Se lembrem de São Francisco, quando chama o seu irmão para poder pregar na praça, eles vão dar um rolê do caramba, não falam nada. E o irmão voltando para casa questiona Francisco: mas Francisco, a gente não saiu para evangelizar? Por que é que a gente não abriu a boca? E qual é a lição que Francisco dá?
Meu filho, a gente precisa evangelizar sempre, quando precisa utilizar as palavras. A maior pregação, a maior evangelização é a nossa própria vida, é a nossa escolha de santidade. Foi para isso que os jovens vieram passar esses 9 meses aqui. E como é importante que eles não se esqueçam dessa meta. Como diz Santa Clara, o importante é prosseguir sem perder de vista o ponto de partida. Não importa se voltem para casa, se vão para a formação, o objetivo continua sendo o mesmo. Buscar a santidade, ser santos, porque Deus é santo, porque essa é a vontade dele a nosso respeito. Do contrário, nós podemos ter tudo, mas não teremos nada. Essa é a palavra que Deus também dá àqueles que hoje se consagram a Jesus pelas mãos de Maria. Vocês não fazem essa consagração só para usar um véuzinho de vez em quando, uma corrente no pulso, para andar de saião, para dizer para os outros que são consagrados a Nossa Senhora. Tudo isso é muito fácil. Mas isso acaba sendo como que sinais vazios, se a vida de vocês não é uma vida parecida com a vida da Virgem Maria. Não se esqueçam que vocês se consagram para serem dessa geração dos santos dos últimos tempos, que prepararão o mundo para o triunfo do coração imaculado de Maria. E não é com a exterioridade, não é com as palavras, mas com a vida de santidade que hoje vocês se comprometem a ter, ao fazer essa consagração à Nossa Senhora. Foi para isso que o Everaldo e a Andréa se casaram. Para que o Everaldo santificasse a Andréa, e a Andréa santificasse o Everaldo, para que um dia eles pudessem se apresentar diante de Deus com o coração mais purificado. Essa que é a grande missão. O casamento não tem um fim nele mesmo, mas é um instrumento de Deus para a santificação dos nossos irmãos. Isso é, claro, fruto de muita luta, mas a gente não pode perder de vista qual a nossa meta, qual é o ponto de chegada. Acreditemos, irmãos, que Deus não nos pede algo que nós não podemos viver. Eu creio que do meio de nós surgirão os próximos santos do Cariri. Já pensou que coisa mais linda? Dá uma olhada para quem está do seu lado. Já imagina a imagem dessa pessoa. A auréola em cima da cabeça dela. Ela imortalizada numa imagem sem ruga, com um sorriso bonito. Já pensou que coisa linda? Santo Duarte, padroeiro dos tecladistas. Quem mais? Santa Virgínia, padroeira das dermatologistas. Não sei nem se ela está aí. Está ali, ó. Já pensou? São Paulo e Santa Gisele, padroeiros de quem? Dos dentistas, dos churrasqueiros. Santo Mussolini, esse eu quero ver, hein? Para santificar o nome que está carregando. Meus irmãos, como seria bonito se a gente voltasse a sonhar com a santidade. Como o mundo respiraria novos ares. Como nós teríamos esperança de um amanhã melhor. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Tenhamos coragem, convicção de que isso é possível. Só a gente olhar para a vida de São José, que não foi criado sem pecado original, mas entre os santos é o maior de todos, terror dos demônios, patrono da Igreja Universal, carimbado pelo pecado. Qual o segredo de São José? Ele era um homem apaixonado pelo seu filho, que dedicou toda a sua vida por ele, que o amou sobre todas as coisas. E, ao mesmo tempo, um homem mariano, viveu unido à sua esposa. Depois, Jesus era a pessoa que ele mais amava nessa terra. E assim, centrado em Jesus, auxiliado por Maria, São José foi vencendo as tentações, crescendo em graça, em santidade. E hoje, do céu, ele reza, ele ora, ele intercede por cada um de nós. Olhando para a vida de São José, nos enchamos de esperança para que sejamos santos, como Deus é santo. Para que sejamos santos, como São José também alcançou a sua santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.